coletiva do técnico Cuca. Pode começar. Fala, Cuca. Tudo bem? Aqui no seu lado esquerdo, pelo La Roca, Energia 97 FM. Queria que você começasse falando especificamente do lado esquerdo. A gente de fora ficou com a sensação de que, principalmente no primeiro tempo, o lado direito estava bastante efetivo, mas que do lado esquerdo o Santos vinha tendo um pouco de dificuldade. Queria que você explicasse a escolha pelo Rony, ao invés do Moisés, que entrou no segundo tempo e fez o gol. E o que você tem achado do Matheus Xavier, se é que você tem acompanhado no Sub-20, nos treinamentos, se mais pra frente, no futuro próximo, a gente pode esperar novas oportunidades para ele. Obrigado. Nada. Eu acho que o Moisés entrou na hora certa. Talvez se ele tivesse começado o jogo, ele não tinha feito tão importante quanto ele fez. Então, eu acho que foi tudo certo. Eu acho que o Rony trabalhou bem. O lado direito do Atlético, ele fecha com o Vitor Hugo, para a passagem do Natanael muito forte. E o Rony, taticamente, ajudou muito. Um jogador de frente vai ajudar? Ajuda. Não fez uma má partida. E, no momento que a gente sentiu que poderíamos ter uma infiltração maior por dentro, pusemos o Moisés. Eu acho que foi certíssimo. E quanto aos meninos, eu estou sempre atento, mas só que eu estou aqui menos de um mês, né? Então, viagem, 48 horas atrás a gente chegou de viagem, tivemos que fazer uma mobilização imensa para esse jogo. Então, a gente tem que ter paciência para ir pondo os meninos, como a gente tem posto o Gustavinho, está bem, bom tempo, o Robinho e outros, o Rafael também, que entrou lá e jogou bem, e a gente vai, como sempre, valorizando bastante a prata da casa. Cuca, boa noite. Duas em uma, por favor. A primeira, se hoje era dia de vencer, independente de vai jogar bem, não vai jogar bem, independente de como o jogo se desenhasse, o importante era terminar a partida com a vitória. Queria que você falasse sobre essa vitória e sobre o Neymar, né? Havia uma expectativa muito grande da volta dele, ele joga, quase sai ali no finalzinho do jogo, só acaba não sendo substituído porque o bom tempo apresenta cãibra. A perspectiva do Neymar fazer essas 4 partidas, hoje fez uma, mas as próximas 3 na Vila, o Neymar está pronto, ele encheu o tanque, como você tinha dito lá no Rio, ele está pronto para essa sequência de 4 jogos? Sim, hoje era dia de vencer, você falou bem, era dia de vencer, se vencesse jogando mal, era dia de vencer, mas venceu jogando bem. Eu acho que foi uma partida muito contundente, uma partida bem jogada, principalmente no primeiro tempo, apesar da gente não ter feito gol. Nós manejamos bem o jogo, controlamos, demos pouquíssimas oportunidades para o Galo, que tem um bom time, uma equipe que fora de casa sabe jogar, haja visto os resultados que teve, e nós neutralizamos bem. Eles foram ter uma chance clara no final, e é normal, porque também lançaram-se todos ao ataque, mas nós tivemos muitas oportunidades de matar o jogo. De novo, mais quase 20 finalizações. Enfim, o time está criando, está jogando bem, e é um processo natural, né? Nós jogamos bem o primeiro tempo lá no Equador, o segundo tempo, depois do gol, não. Então, é um processo natural que a gente vem desenvolvendo, e, naturalmente, eles têm jogado bem. O Neymar encheu o tanque, como a gente fala, o Gabriel também, o Gabigol. E hoje eles foram bem na partida, não vi os números ainda físicos deles, mas com certeza deve ter sido uma das melhores, se não a melhor partida do ano no quesito competitivo e físico deles. Tendência é ele se manter jogando. Você não precisa jogar domingo e quarta, os 90 minutos a todo tempo. Naturalmente, você consegue dosar para eles estarem inteiros em cada 3 em 3 dias. Cuca, boa noite. Everton Ramos, aqui da Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória. Cuca, para alguns colegas, inclusive para a grande maioria, um dos melhores jogos do Santos na temporada, se não o melhor até aqui. Você vinha destacando Gabigol e Neymar. Um Santos com muita intensidade. Como manter essa intensidade com a sequência de jogos agora, meio de semana, fim de semana, e a importância de, nessas 5 partidas contigo, 3 delas sem sofrer gols? O Santos que alcança também uma solidez defensiva? Sim, nós, no jogo do Flamengo, a gente passou por um momento de instabilidade, e ali nós tomamos 2 gols em 7 minutos. E a gente relembra bem como foi. Não foi a lá Flamengo, foram 2 cruzamentos, né? Não foi toque de bola, e jogadas por dentro foram de cruzamentos, e a gente não corrigiu naquele dia, infelizmente.
Nas outras partidas nós fomos muito bem, não fomos vazado em 3 delas. E lógico que tem um sacrifício, tem um desgaste. O jogador hoje, em cima dessa viagem que a gente teve, porque nós também atrasou o nosso voo também. A gente também estava desgastado, mas você não joga hoje, você não tem como jogar terça-feira, então nós jogamos. Agora tem que descansar o jogador. Ele tem que estar descansado na melhor condição dele para terça-feira estar de novo e no final de semana com o Fluminense de novo também. Cuca, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Ainda nessa esteira de ser talvez a melhor atuação do Santos na temporada, o quanto que o que você viu hoje pode indicar, quem sabe, um time mais formado, uma estratégia mais definida com esse meio-campo com Gustavinho, com Bom Tempo, Rony de um lado, Bom Tempo do outro. E queria que você falasse também um pouco mais sobre a partida do Gabigol, que acho que hoje se movimentou muito mais, além da função de um 9 tradicional, também gerou bastante jogo para o Santos. Obrigado. Sim, eu conversei com eles, né, o Gabi, o Ney, a importância que eles têm no time e a importância que eles têm também de diminuir espaço. Ninguém quer que eles sejam marcadores, mas passar a linha da bola, diminuir espaço é fundamental no futebol. E eles fizeram bem durante quase toda a partida. Lógico que é uma partida de um desgaste enorme e, no final, a gente cansou um pouco, né? Teve um lance, se eu não me engano, do Neymar com o Escobar, que ele estava cobrando que o Escobar saísse, mas você não consegue manter o 100% durante o jogo inteiro daquela forma. Então, por isso que ocorre. Daí o Escobar também cobrando para matar o jogo. Isso é legal, porque eles querem melhorar, e isso é importante. Cuca, boa noite. José Edgar de Matos aqui do GE. Apesar da vitória, né, teve um ponto negativo, que foi a sua expulsão ainda na primeira etapa, e que você, né, recebeu 2 cartões num espaço curtíssimo de tempo. Eu queria que você relatasse o que aconteceu ali no contato, no diálogo com a arbitragem, por favor. Sim. Bom, primeiro, que olha o meu histórico de expulsão e ele é quase zerado. Eu respeito muito os árbitros. E aqui no Santos, eu acho que é a primeira vez que eu sou expulso, se eu não me engano, e de tantos jogos que tenho. Eu perguntei para o Gabigol, bateu na tua mão? Ele me falou, não. E eu falei para o juiz, bateu aqui, não foi mão, amarelo. Mas não foi mão, bateu aqui, vermelho. Eu podia contemporizar, né? Eu perguntei 2 vezes se bateu na mão. O Gabi até agora ele fala que deu no ombro. Eu não vi ainda o lance, porque é no calor do jogo, mas eu me passei um pouco. Acho que eu poderia ter administrado um pouco mais, mas no calor do jogo, na vontade e na necessidade que nós tínhamos de vencer esse jogo, de repente eu me passei, mas não ofendi ninguém. Foi apenas uma reclamação que ele achou que devia expulsar. Enfim, foi o fato negativo, infelizmente. Mas eu prefiro ter saído expulso e ganhar o jogo do que ficar no campo lá e perder. Cuca, aqui, por favor, Vinícius Figo, da Santa Cecília TV, ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Eu queria que você falasse a respeito da parte física de alguns jogadores. O Gustavinho hoje sai de campo alegando algumas dores, o Bom Tempo sai visivelmente por câimbras. Veríssimo também, que você fala aqui pra gente agora, e o Igor Vinícius. Queria que você falasse a respeito desses atletas e de quem está no DM. Se pode voltar para a partida de terça-feira. Tem o Mike, tem o Gabriel Menino, que já estão um tempo mais afastado. Se o torcedor pode esperar ter caras novas para o jogo de terça. Muito obrigado. O Mike, eu acho que ainda não. O Mike vai ter condição só no final de semana, porque o medicamento que ele usou, ele cai no doping, né? Então ele ainda tem uns dias ainda para cumprir a programação, o cronograma. Quem que era o outro que você falou? Menino é grau 2, ainda não. E hoje o Lucas Veríssimo estava com as costas com problema, foi no sacrifício. O Gustavinho sentiu embolar atrás, que é um prenúncio, né, um aviso. O Igor estava com cãibra, porque a gente viajou, cara, nós saímos de lá do Equador, me ajuda aí. Depois do jogo, e a gente chegou aqui, era depois do almoço. Né? E isso aí é um desgaste enorme, além do jogo, da altitude que jogou, e aí já em 48 horas você já está ali. O Galo descansou todos os seus jogadores, ou quase todos, né?
E a gente competiu com eles da mesma forma, na parte física. O time desenvolveu muito bem. Lógico que não aguenta 90 minutos, 100 minutos do mesmo jeito, mas eu acho que foi uma partida numa intensidade muito boa que a gente fez. Cuca, aqui, Giovanni Afonso, 105 FM. Quero voltar no ponto que disse o amigo. 3 de 5 jogos sem sofrer gols, os únicos 3 sem ser vazado na temporada. A bola aérea e o sistema defensivo como um todo eram as grandes preocupações antes de você chegar. O que você fez de diferente para, pelo menos por enquanto, resolver esse problema? E a importância do Lucas Veríssimo, que estreou junto com você. Então, tem alguma relação, a importância de um cara tão experiente para consertar? Muita relação. O Lucas é um jogador importantíssimo. Ele tem o conhecimento com o Luan. Essa zaga foi a zaga que foi até a final da Libertadores em 2021. Então, eles têm um conhecimento muito amplo, mas não vão jogar todas as partidas. A gente tem também o Adonis, o Zé Ivaldo, são jogadores. Tem os meninos que estão pedindo passagem também. Daqui a pouco a gente consegue rodar também, porque é necessário. E o posicionamento a gente mudou. Tem momentos que a gente marca individual, tem momentos que marca por zona, conforme o adversário. É por isso a importância do Arão também no jogo de hoje. Além da saída de bola, o posicionamento defensivo dele na bola aérea também foi muito importante. Oi, Cuca. Tudo bem? Wagner, Frederico, tudo bem? Tudo bem. Cuca, você errou a escalação. Oi? Você errou. Escalação? A lista? Não, você que mudou a lista. Você errou. Você que é Wagner. Eu não soltei a escalação. Não, a lista. A lista. Errei por um, mas você mudou, né? Não mudei, não. Errou por 2. Tudo bem, Cuca? Parabéns pela vitória. Estou brincando, viu? Eu sei, claro. Cuca, você tem essa sequência agora, né? Que você começa bem, a sequência dentro de casa. São 4 jogos por 3 competições diferentes, né? São 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, um que você já venceu, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Qual a importância desses 4 jogos para consolidar o seu trabalho, para fazer com que esse time ganhe uma cara, né? Seja um time, assim, todo jogo mais parecido com o que a gente viu hoje, principalmente no primeiro tempo? Sim, eu acho que a vitória ela te dá muita confiança, né? E a gente tem que nos mobilizarmos a cada jogo, porque hoje é uma história e daqui 2 dias e pouquinho já tem a Sul-Americana, a gente tem que estar provando de novo, e o Fluminense, o Curitiba, enfim. A gente tem que aproveitar esses jogos em casa e fazer o máximo possível de pontos, de vitórias, né? Tentar jogar bem, que eu acho que sempre que se joga bem, se fica próximo do resultado. Uma vez ou outra ele vai escapar, mas na maioria das vezes ele vai vir. A intensidade não é fácil você manter. Então, você tem que rodar, tem que pôr os jogadores que estão mais descansados, né? Em algum momento, não precisa jogar os 90 minutos o mesmo time toda hora. Então, fazer força de grupo, né? E isso a gente vai fazer conforme a necessidade. Tem muito jogador ainda que vai produzir, vai jogar, jogadores que não estão tendo oportunidade, daqui a pouco eles vão ser chamados e aí eles vão mostrar que estão bem treinados e que vão fazer bons jogos também. Oi, Cuca. Aqui. Marcel do Kim Ribeiro Esportes. Tudo bem? Cuca, mais uma vez o Moisés entrou muito bem na partida. Hoje ajudou fazendo o gol da vitória. Temos visto que você tem feito muitas rotações, principalmente no ataque. Ele está pedindo passagem. Vai receber essa oportunidade? Ele recebeu lá em Equador. Daí ele foi substituído, lembra? Tá bom, ele é um jogador de confiança nossa, ele é um jogador muito forte, ele sabe definir, o gol que ele fez foi de quem sabe fazer o gol, e sem dúvida ele é muito importante para nós. E não é só ele, né? O Tassiano é importante, o Lautaro, dentro das condições deles, as características são importantes, tanto quanto o Gabigol, o Miguelito, o Robinho. Daqui a pouco você vai usar todos eles, porque são muitos jogos. Oi, professor. Aqui, terça-feira, tem um desafio importante, né? Uma competição que o torcedor estava com saudade de disputar, uma competição internacional, um elenco que muitos garotos não tiveram essa experiência. Então, queria que você falasse sobre a projeção do jogo de terça, pouco tempo para se preparar, contando com a força da torcida novamente. Sim, e é um jogo que nós temos que vencer também.
Já saímos atrás no grupo, mas tivemos ainda uma fortuna no Recoleta e São Lourenço acabarem empatados, então a gente tem que buscar a vitória nessa partida. E depois tem os confrontos diretos com o São Lourenço, onde a gente tem que fazer no mínimo 4 pontos para, se Deus quiser, acabar em primeiro. Cuca, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre a conclusão de jogadas do Santos hoje, 18 finalizações, mas 2 certas apenas, né? Muitos chutes bloqueados, pararam em cima da marcação, o Everson fez apenas uma defesa. O que está faltando? É uma questão técnica dos jogadores, de acertar um pouco mais a pontaria, ou esse homem que finaliza a jogada tem que estar numa melhor condição, o time precisa colocar ele numa situação melhor? E me permita insistir no assunto Neymar. Fisicamente, hoje ele claramente estava mais inteiro do que nas outras partidas que fez no ano até aqui, mas o Ancelotti cobra 100%. Quantos por cento a gente já tem do Neymar, na sua opinião? Você fala em 18 finalizações, poucas no alvo, mas nós teve uma, por exemplo, do Bom Tempo, ela não foi no alvo, mas não tem chance mais clara do que isso, né? E se ele tira um pouco menos, era um golaço. E outras que nós não concluímos, mas a gente teve 4-4, 3-3, muitas vezes. Então, a gente tem que trabalhar esse detalhe mesmo para matar o jogo. Você fazer o segundo gol, não ficar num risco iminente, como foi numa última bola, que o Coelho, acho que foi o Coelho, teve a chance e, de repente, se põe tudo fora, né, por não ter matado o jogo. Isso a gente tem que trabalhar. O Neymar está evoluindo jogo a jogo. Ele ficou aí para trabalhar, trabalhou forte. Hoje já deu para ver ele com uma desenvoltura bem melhor e a tendência é, com a sequência de jogos, ele ir desenvolvendo melhor. Não precisa jogar toda vez os 90 minutos, é até arriscado, mas se ele aguentar, é melhor. Vamos esperar, descansar amanhã, segunda-feira trabalhar, para terça jogar, e assim vamos indo sucessivamente, né? A gente fica feliz em ver ele estar desfrutando também do jogo como ele desfrutou hoje. Não tem uma porcentagem assim, eu não saberia te dizer. Não. Última pergunta. Boa noite, Cuca. Pedro Marracho, do Tic Tac Sports. Queria que você me falasse um pouco sobre o Miguelito, ele que foi relacionado pela primeira vez com você no comando da equipe. Queria que você me falasse como você pode encaixar ele nessa tática do Santos, por favor. O Miguelito é um jogador que joga pelo lado direito do campo, com o pé esquerdo, assim como o Robinho Júnior joga, assim como o Barreal joga. A gente tem bastante jogadores com essa característica. Já tenho conversado com ele. Ele estava com dores no posterior, que ele veio dos jogos da seleção, por isso ficou fora até da viagem, mas que a gente consiga trabalhar ele em outros locais também, né? Pelo meio, pelo lado esquerdo, porque daí abre o leque de você utilizá-lo. Isso eu já falei com ele. O jogador, quando ele é polivalente, ele está sempre ali, ele vai entrando. Hora aqui, hora lá, hora ali. Não é a minha, mas não é a tua, mas é uma que se sabe jogar também. Isso a gente está trabalhando ele para usá-lo também em outras posições, que não seja só ali do ladinho direito. Fim da entrevista coletiva. Bom final de semana. Cuca. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos.